Olá pessoal, meu nome é Anderson, prazer recebê-los aqui no nosso canal. Em 1754, a Academia de Ciências, Artes e Letras de Dijon, ela fez uma espécie de competição. Ela apresentou uma questão aos seus membros, aos seus colaboradores, sobre qual seria a origem da desigualdade entre os homens e se ela era justificada pelo direito natural. À época, Jean-Jacques Rousseau, ele apresentou uma resposta ao seu famoso discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, que na verdade não agradou muito aos avaliadores, dessa competição, e Rousseau, portanto, não levou o troféu, mas esse livro, esse texto, na época era um texto ainda, ele foi convertido em livro no ano seguinte, publicado, e acabou se tornando uma obra extremamente importante, um clássico da filosofia política, e veio influenciar não apenas a geração, os pensadores da época, como vários intelectuais da posteridade, e as suas ideias ainda estão presentes ainda até hoje, no meio acadêmico, na forma de se compreender a sociedade, nas teorias pedagógicas, inclusive. Antes de continuarmos a falar sobre esse assunto, eu gostaria de pedir aos amigos que, se caso ainda não sejam inscritos, se inscrevam no nosso canal, que curtam nossos vídeos, que acionem as notificações e que nos acompanhem aqui no YouTube. Rousseau nasceu na Suíça em 1712 e morreu na França em 1778. Ele ficou órfão de mãe bastante cedo, se separou do pai ainda criança, logo se mudou para a França. Ele teve acesso a uma educação formal, mas os seus maiores méritos intelectuais é porque ele era autodidata. Ele exerceu funções como copista e como preceptor, mas ele só ganhou projeção depois que ele publicou um texto na mesma Academia de Dijon, um discurso sobre as ciências e as artes, que lhe garantiu alguma projeção no cenário intelectual da época. Ele tinha uma vida pessoal bastante conturbada, ele teve vários filhos aí, com um amante, acho que 5 filhos, de acordo com seus biógrafos, e doou todos para adoção. Ele era amante de mulheres ricas, para ganhar uns trocados aí, para garantir sua subsistência. Ele se mudou por várias vezes, inclusive ele chegou a ser convidado do David Hume, que acolheu ele por um tempo, mas acabou perdendo a paciência, porque no fim das contas, ao que parece, o Rousseau era um sujeito um pouco histriônico, cheio de manias e bastante problemático, Alguns mais implicados com ele chamavam até de mau caráter, de espertão, de malandro, São adjetivos desse nível. Mas enfim, as obras mais importantes do Rousseau foi o Contrato Social, o Emílio e a Origem da Desigualdade entre os Homens, que eu vou mostrar para vocês agora a minha edição, meu volume, que é da coleção Grandes Obras do Pensamento Universal, 7, Origem da Desigualdade entre os Homens, que é um livro, uma edição de bolso desses da folha bem baratinha, da qualidade bem baixa, mas que pode ser encontrado a preços acessíveis, em bancas de revistas e sebos. Então a tradução é do Ciro Mioranza e da editora Scala. O texto tem em torno de 100 páginas, uma diagramação pequena, e vai te tomar apenas algumas horas de leitura. E Rousseau ele inicia o seu texto argumentando que existem 2 tipos de desigualdades. A primeira é a desigualdade natural, resultado da contingência, ou seja, os indivíduos eles nascem mais altos ou mais baixos, mais fortes ou mais fracos, mais inteligentes, menos inteligentes, mais saudáveis ou mais doentes. E você tem uma segunda desigualdade, que ela é moral, ou seja, ela é política, ligada, por exemplo, a questões como honra e riqueza, que é derivado de um processo de construção, de elaboração. O estado natural de Rousseau ele é bastante conhecido, ele foi conhecido como o bom selvagem, na verdade, numa interpretação mais rasa de algumas pessoas que discutiram a questão, que colocam como se Rousseau nos tivesse proposto a viver como índios ou aborígenes. A questão não é essa.
é uma construção intelectual de Rousseau, na verdade, né? Que ele usa para demonstrar como que o homem se corrompeu ao abandonar o seu estado de natureza, para se converter, né, num ser social, num ser civilizado. Então, ele vai, como referência, retomar Hobbes, que tem uma visão bastante pessimista, né, do ser humano no seu estado de natureza. Que estado de natureza seria um estado primitivo, né, pré-civilizacional, onde, na opinião de Hobbes, o homem era lobo do próprio homem. Né? Eles estavam, na verdade, ele queria dizer que o homem estava sempre em conflito com o outro, em razão de disputas por suprimentos, né, pela sua própria sobrevivência. E Rousseau ele vai ter uma visão distinta, né, bem mais otimista. Ele vai fazer uma diferenciação primeiro entre os homens e os animais, que os animais eles são regidos exclusivamente pelo instinto, né? De maneira que se você pegar, por exemplo, uma colmeia ou um formigueiro ou qualquer animal que vivia 2.000 anos atrás, ele tem o mesmo estilo de vida que ele tem hoje, né? A mesma colmeia, com o mesmo design, digamos assim, com a mesma estrutura, né? As formigas com o mesmo comportamento social, eles não mudam porque eles são reféns do seu instinto, né? Eles estão presos ao seu instinto, e o homem não. Apesar que o homem, no seu estado de natureza, ele tinha, assim, o chamado dos instintos, ele também tem atribuição racional, né? E, na verdade, o Rousseau coloca uma característica um pouco afastada da razão, mas ligado a emoções, né? Que o homem natural, ele era, o homem no seu estado de natureza, ele era emocional também, ele tinha uma característica, um atributo muito importante, que era a compaixão. Né? Então ele era bom por natureza e ele vai se tornar mal a partir do momento que ele vive em sociedade e ele é contaminado pela vida civil. Né? Ele vai perdendo essa pureza emocional. Né? Nesse ponto, Rousseau faz uma crítica à razão, à racionalidade, né? Que era muito em voga no seu período, que era comum aos iluministas, que é característico da modernidade, dizendo que nem todos os indivíduos eles têm a estirpe de Sócrates, por exemplo, que conseguiam buscar a virtude através da razão. E nesse mesmo sentido, para ilustrar essa pontuação, Rousseau usa a comparação. Ele diz ao leitor, né, analise, por exemplo, o homem no seu estado de natureza, que vivia em extrema harmonia, tranquilo, se preocupando apenas com o bom convívio entre os seus semelhantes, né, e em harmonia com a natureza, e olha o homem civilizado. Olha o homem de hoje, né, que vive na sociedade moderna, na sociedade que estava se industrializando, né, que estava sofrendo com desagregação em razão da movimentação do campo para a cidade, né, pelo processo de urbanização que acontecia naquele momento, pelas novas tecnologias, pelos novos anseios. Então ocorrem casos de miséria, de suicídio, de violência das mais diversas. E nessa comparação ele insinua claramente que todos esses problemas eram decorrentes exatamente dessa supremacia da razão sobre os indivíduos. Nesse ponto, Rousseau encerra a primeira parte do seu tratado e inicia a segunda, que é a principal, o ponto central do seu discurso, onde ele retoma a desigualdade moral, que é fruto, resultado da construção dos indivíduos, né, que convivem socialmente, e vai alegar que a origem da desigualdade entre os homens está ligada a um ponto inicial, uma espécie de pecado original do qual derivou todos os outros pecados, todas as outras angústias e desgraças que assolam a vida social, a vida civil dos indivíduos, que é a origem da propriedade privada, ou seja, todos os problemas decorrentes do convívio entre os indivíduos, né, iniciados a partir do momento que o homem abandona seu estado de natureza, a sua condição, entre aspas, de bom selvagem, inicia a vida de civilização.
todos esses problemas são decorrentes da criação da fundação da propriedade privada, e ele inicia essa segunda parte, né, o texto da segunda parte, com um dos parágrafos mais famosos da história da filosofia, que eu peço licença aqui para ler para vocês rapidamente. O primeiro que, cercando um terreno, se lembrou de dizer: isto é meu, e encontrou pessoas bastante simples para o acreditar, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, assassinatos, misérias e horrores não teriam sido poupados ao gênero humano, aquele que, arrancando as estacas ou tapando o fosso, tivesse gritado aos seus semelhantes: não escutem esse impostor, vocês estarão perdidos se esquecerem que os frutos são de todos, que a terra não é de ninguém. Ou seja, Rousseau, diferente, por exemplo, de Locke, acreditava que a propriedade privada não era fruto do trabalho, né, do esforço, da conquista individual, mas sim era uma espécie de espoliação de indivíduos sobre indivíduos. E ele vai reforçar o seu argumento aí durante toda a segunda parte, né, do livro, dizendo que todas as virtudes negativas que foram praticadas ao longo da história, se a gente observasse a história das civilizações, como, por exemplo, a escravidão, a servidão, a rapina, né, os assassinatos, as usurpações, as traições, todas essas desgraças teriam derivado da ambição contida nesse pecado original, que foi a criação da propriedade privada. Na sua obra, Rousseau diz que os ricos são como os lobos que experimentaram carne humana e, portanto, eles não querem mais provar outro tipo de alimento. Em razão desses argumentos e dos demais previstos, né, existentes no corpo da obra de Rousseau, ele é considerado aí como um dos grandes influenciadores do pensamento socialista do século seguinte. Também influenciou diretamente o romantismo, né, enquanto movimento de reação ao mal-estar da modernidade, a essa racionalidade, né, e todas as complicações que ela trouxe para a época, né, o século de Rousseau foi um século bastante problemático, e Rousseau ele é bastante criticado pelo pensamento conservador. Ele foi muito criticado, né, por Edmund Burke, que foi seu contemporâneo, que dizia que Rousseau ele amava a humanidade e detestava o seu semelhante. Ele é tido como um dos primeiros otimistas filosóficos, né, para usar um termo do conservadorismo moderno, otimismo filosófico, que é uma ideia de substituir uma prática social experimentada, né, uma ordem social experimentada, com defeitos, é claro que muitas vezes precisam ser reformuladas, né, corrigidas, por uma ordem social abstrata, né, por ideias de gabinete. Os intelectuais que sentam nos seus gabinetes e imaginam suas cabeças sociedades perfeitas e querem destruir as sociedades atuais, né, os sistemas atuais, e substituírem pelas suas idealizações. E isso, em certa medida, foi colocado à prova, né, na Revolução Francesa, e o seu pensamento influenciou bastante os revolucionários, né? Mas, enfim, nós vamos encerrar nosso vídeo por aqui. Esperamos ter contribuído, né, com o assunto, com a matéria. E pedimos novamente a gentileza de se inscrever no nosso canal e de curtir nossos vídeos e de nos acompanhar aqui no YouTube. Se você chegou até aqui, o nosso muito obrigado. Um abraço e até a próxima.